A palavra do Senhor em Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Tão conhecido, tão pouco praticado, tão pouco exercido. A partir do 15 até o 20. Marcos capítulo 16, versículo 15 até o 20, que diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Falam comigo assim: aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Eu estava lendo uma matéria ainda esta semana de um evangelista, um grande evangelista, não me lembro agora do nome desse homem, mas ele está fazendo um grande trabalho na África e saiu no Gospel Prime, ainda deve estar nesse site. Foi essa semana que eu li, Gospel Prime. Uma entrevista com esse irmão, e ele já alcançou, pelo ministério dele na África, 100.000 pessoas para Jesus. E muitos milagres ocorrem lá na África, no ministério dele. E aí a pessoa perguntou para ele por que era que o Ocidente tinha tanta dificuldade de ainda ter milagres ocorrendo continuamente. E ele explicou o seguinte, segundo o ponto de vista dele, claro. Ele falou que na África eles são mais suscetíveis ao espiritual, ou ao diabo, ou a Deus. Então, por exemplo, eles vêm de origem de feitiçaria, de demônios, e eles convivem muito com esse espiritual. E quando alguém chega apresentando Deus de lá, um Deus maior do que aqueles que eles adoram, então eles, quando creem, eles não creem como nós ocidentais. Nós cremos, mas ao mesmo tempo duvidamos. Aquele crer meio, vou ver primeiro, depois eu assino embaixo. Eles são mais abertos, são mais simples na sua fé. E aí, uma outra coisa que ele também mencionou, segundo o ponto de vista dele, que nós estudamos muito a Bíblia, teologia, que não é ruim, porém, ao invés de nos apegarmos mais, com mais fé, com mais credibilidade, nós ficamos mais questionadores. E aí a dificuldade. Bom, eu não sei se ele está certo ou errado. O que eu sei é que Deus não mudou. Aleluia. Amém? Amém. Deus é o mesmo. Nessa passagem que nós lemos, Jesus disse: Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E ele diz: em meu nome expulsarão demônios,
falarão novas línguas, pegarão serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Esta é a essência da autoridade delegada por Deus. Amém? Amém. Deus é a autoridade em si mesmo. Não existe alguém superior a Deus. Ele não responde a ninguém maior do que Ele, porque não existe. Ele é a essência da própria autoridade. Ele é o Senhor de todos e de tudo. A palavra do Senhor diz em Hebreus, capítulo 1 e 3, que tudo é sustentado pela sua poder e sua palavra, sua autoridade. Diz assim: o qual sendo o esplendor da sua glória e expressa a imagem e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo foi feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amém? Amém. Esse é o nosso Jesus. Ele recebeu essa autoridade do próprio Pai. Mas lembrando que a Bíblia diz que Ele é o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele já preexistia na eternidade. Ele é o próprio Deus. Como nós vemos o louvor agora que passou, né? Os três são um: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nada sobrepuja a autoridade do Deus do universo. Em Salmo 22 e 28, versículo 28, a Bíblia nos diz que do Senhor é o reino e é Ele quem governa as nações. Aleluia. Amém? Amém. Olha que poder imenso, que glória tremenda. Em Salmos 113, 4 diz: excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Aleluia. Oh, glória. Vocês notem a grandeza, a dimensão do Deus que nós adoramos, amados. Amém? Amém. Quando nós lemos essas passagens, elas não devem permear em nossa mente de forma superficial, como se fosse apenas um rito religioso que todos os dias a gente passa, que a gente faz e que a gente faz uma reflexão sobre isso. Estas palavras, elas têm que estar em nós de forma muito viva. Quem é o nosso Deus? Quem é o teu Deus? Quem é o teu Deus quando você está passando por dificuldade na tua família? Quem é o teu Deus quando você está se sentindo solitário? Quem é o teu Deus quando o teu patrão te persegue, os colegas de trabalho? Quem é o teu Deus quando todas as coisas, todos os rumores estão vindo contra você? Quem é o nosso Deus? Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai. Ele é a própria essência de toda a autoridade, de todo o poder que se possa imaginar. Não deveríamos, em hipótese alguma, nos preocuparmos com Satanás, com seus anjos, nem tampouco com homens, porque nós temos um Deus que é sobre todos e sobre todos. Por que a nossa alma se inquieta? Porque ainda não entendemos a dimensão do nosso Deus. Porque ainda nos preocupamos, porque ainda não entendemos a dimensão desse Deus. Ele é a essência da autoridade. O que é autoridade? Autoridade é poder, capacitação.
em si mesmo, Ele é a fonte dessa autoridade. Ele é a própria autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, Salmo 113, 4. Acima de todas as nações, e sua glória acima dos céus. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos, amados. Esse é o Deus que te ajuda. Ele é o socorro bem presente na hora da tua angústia. Quando você está preocupado, ansioso, quando você está se sentindo sozinho, em depressão, esse é o Deus que nós servimos. Devemos conhecer essa autoridade que o Senhor tem, porque Ele não somente a tem, como Ele delegou para nós. Amém? Ele não somente tem, pertence a Ele, é dele, Ele é a própria autoridade, Ele é a própria fonte, como Ele também delegou. Oh, aleluia. Então você não está aqui de qualquer jeito, desprotegido, sozinho, abandonado, perdido, fazendo sacrifício todas as noites quando vem ao culto, para ver se alcança um favorzinho aí qualquer de Deus. Não, Ele delegou para nós, Ele delegou para a sua igreja a autoridade, o poder. Claro que Ele não delegou todo o seu poder, mas Ele delegou o suficiente para nós vencermos qualquer dificuldade. E Ele ainda disse assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Qual é o outro poder que pode bater de frente com Deus? Não tem. O diabo, Satanás e seus anjos. A Bíblia diz que nós, homens, fomos feitos um pouco menor do que os anjos. Isto, hipoteticamente, vamos dizer assim, poderia parecer que nós estávamos à mercê deste ser maligno e poderoso. Mas não é isto que acontece na realidade. Satanás engana muitas pessoas, muitos crentes, muitos cristãos estão vivendo o medo, a depressão, a angústia. Sabe por quê? Porque ainda não conhecem a autoridade que ele foi constituída por Jesus Cristo. Muito bem. Em Lucas capítulo 10, versículo 19 e 20, Jesus disse para os seus discípulos: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhe fará dano. Aleluia. Repitam comigo assim: nada nos fará dano. Nós precisamos crer como os africanos. Nós precisamos crer de forma simples. Amém, amados? Amém. Se Jesus disse nada, então é nada. Contudo, alegre-se, porque os espíritos, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Os discípulos haviam sido designados a evangelizarem e colocarem as mãos sobre os enfermos, expulsarem os demônios, e eles foram. E eles tiveram uma experiência maravilhosa, porque até então isso nunca tinha acontecido com ninguém, a não ser com alguns profetas, né? E eles colocaram as mãos e os doentes ficaram curados. Os cegos viram, os coxos andaram. Isso estava acontecendo somente com Jesus e agora acontecia com eles. E eles ficaram tão
admirados, que eles voltaram eufóricos e como se aquilo fosse o tudo. Jesus então fala para eles: olha, isso tudo é importante, eu te dei essa autoridade, porém, mais importante do que isso é que o nome de vocês estão escrito lá no céu. Amém. Porque esse é o maior milagre. Amém, amados? Amém. Estávamos todos condenados, a Bíblia diz, em nossos delitos e pecados, e éramos por natureza filhos da ira. E a palavra do Senhor nos diz que nós estávamos reservados para esse grande dia da ira. Estávamos separados da glória de Deus, Romanos 13:23. Mas João 13:16 diz que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho para que nós pudéssemos hoje estar com o nome escrito nos livros do vida. Então, em Marcos, onde nós lemos, diz assim: estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Jesus delega a sua autoridade. Amém? Amém. Jesus delega a sua autoridade para a igreja. Eu vou tentar de forma muito simples explicar por que Jesus diz, quando ele ressuscita, toda a autoridade lhe foi dada. Parece uma incoerência. Se ele já era Deus antes dele vir ao mundo, se a autoridade já estava sobre ele, por que ele diz toda a autoridade lhe foi dada? Não querendo entrar nos detalhes, porque é uma passagem muito extensa para nós refletirmos e procurarmos trechos na Bíblia sobre isso. Quando Adão peca, quando Adão desobedece a Deus e Eva, eles perdem a intimidade, eles perdem a comunhão com Deus. Deus promete, sendo bem objetivo, que da mulher, da semente da mulher, haveria um que viesse e que esmagaria a cabeça de Satanás. Quando Jesus veio ao mundo, lá em Hebreus diz: como me preparastes? Jesus não teve início a partir do nascimento ali original de Maria. Jesus já pré-existia na eternidade. Um corpo foi preparado para Jesus. E Jesus então vem a este mundo, e a Bíblia nos mostra que ele era 100% humano e 100% divino. Por quê? Porque ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Ele não nasceu no relacionamento, através do relacionamento de um homem e de uma mulher, senão ele seria 100% humano só, como todos nós. Mas era necessário que viesse um homem como Jesus, porque a Bíblia diz que Deus olhou dos céus à terra, não viu um justo sequer. E quando Deus olha dos céus à terra, Ele não olha só aquele momento, não. Ele olha passado, presente e futuro. Ele olhou os pastores, Ele olhou aquele homem que nós temos como mais santo na terra, e todos pecaram, todos se extraviaram. Jesus então vem para cumprir a exigência de Deus. Era necessário que um justo morresse pelos injustos. Jesus nasce 100% humano. Jesus vive neste mundo. Ele sentiu cansaço, ele sentiu sono, ele sentiu fome, ele sentiu até tentações como nós sentimos. E sem entrar nos detalhes dos versículos, a Bíblia diz lá em Hebreus que em tudo ele foi tentado. Quando eu entendo na Bíblia, quando eu leio que em tudo ele foi tentado, o que você imaginar que você é tentado, Jesus foi tentado. Mas a Bíblia diz: contudo ele não pecou.
ele cumpriu a exigência de Deus. Ele foi perfeito naquilo que Adão deveria ser e não foi. Mas na exigência da justiça de Deus, porque Deus é amor, mas entenda que Ele também é juiz, Ele julga, Ele condena. Nesta exigência da justiça de Deus, a Bíblia nos mostra que este justo deveria se sacrificar por aqueles que quisessem ou devessem ser salvos. Jesus, então, cumprindo o tempo da exigência da justiça divina, Jesus morre. É crucificado numa cruz, e no seu último suspiro ele diz, deu um branco agora, me ajudem, por favor. Está consumado. O que estava consumado? A obra da redenção. Está completo. Não falta nada. A Bíblia diz que Jesus subiu aos céus e desceu e distribuiu dons aos homens. Amém. A Bíblia diz aí em Apocalipse que ele tomou a chave da mão do diabo. Aleluia. Amém? Amém. A Bíblia diz que ele foi ao inferno e pregou aos espíritos em prisão. Não quer dizer que a palavra pregar aí foi no sentido de convertê-los, mas foi de anunciar aqueles que deveriam ter crido no futuro Messias, no futuro Cristo, e deixaram de crer. A Bíblia diz que o inferno e o paraíso que eram juntos, agora Paulo, em uma revelação, diz que foi até ao terceiro céu. Jesus, na obra da redenção, até os santos do Velho Testamento, Jesus resgata até o terceiro céu. Glória a Deus. Paulo diz: conheço homens que no corpo ou fora do corpo eu não sei. E aí ele dá os detalhes, ele diz: ele diz, foi até o terceiro céu. Aí, vírgula, ao paraíso. Ou seja, agora o paraíso já não estava mais ali ao lado do inferno. Os santos do Velho Testamento estavam preservados no terceiro céu. Jesus ressuscita dos mortos e Jesus diz: toda a autoridade me foi dada. Por que Jesus diz essa palavra, amados? Toda a autoridade, porque ele, como homem, ele teve que conquistar essa autoridade para nós. Ele não a conquistou para si mesmo, porque ele já tinha antes dele vir ao mundo. Ele a conquistou, a autoridade perdida que Adão havia perdido, ele conquistou para mim e para você. Ele, quando diz toda a autoridade me foi dada, ele não fala isso para o seu bel prazer, como muitos de nós, quando qualquer coisa que nós conquistamos e nós nos gloriamos perante os outros, como se nós pudéssemos ser maior ou melhores do que alguém. Não, Jesus não estava falando isso por ego próprio, ele estava falando isso por propriedade. Ele disse: toda autoridade, como homem, eu conquistei. Deus o Pai me deu, como homem, para que vocês vá. Ele nos deu essa autoridade. Amém. Isso é muita coisa, gente. Nós estávamos escravos de Satanás, oprimidos pelo diabo. O ser humano, a humanidade, não tinha como sair dessa escravidão. Jesus nos dá essa autoridade, ele delega para nós, para a sua igreja. Essa autoridade foi dada para todos os santos, até a sua vinda novamente. Aleluia. E por que ele nos deu essa autoridade? Porque nós não
para que nós pudéssemos viver uma vida digna espiritual. Não mais escravo de Satanás. Jesus delega a sua igreja. A igreja, amados, é um corpo de pessoas que está espiritual, que está debaixo da autoridade de Jesus. Deixa eu falar algo importante para vocês. A igreja não é formada pelo sistema democrático. A palavra democracia quer dizer poder do povo, autoridade do povo. A igreja não é democrática. E embora nós estamos num país democrático, a igreja não é democrática. A igreja é teocrática. Poder de Deus, autoridade de Deus. Deus domina a sua igreja, Deus coordena a sua igreja, Ele é o cabeça. A igreja não é um clube social ou uma sociedade democrática, onde todos se reúnem para debater, para questionar. E não, a igreja é um povo que se reúne para ouvir a voz do seu Deus, do seu Rei, e cumprir a sua vontade. Teocracia. Em Efésios 4:11 e o 12 diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Deus delegou líderes para a sua igreja. Ele continua sendo o cabeça. Ele é a autoridade principal. E Ele delegou líderes. Ele deu autoridade aos pastores. Ele deu autoridade aos evangelistas, aos pastores, para pastorear, para cuidar da sua igreja, do seu rebanho, administrando. A palavra pastor e bispo, elas têm a mesma conotação. Bispo quer dizer supervisor. Não tem nada a ver com esse negócio de hierarquia. Um é pastor, outro é bispo, que é maior do que o pastor, outro é apóstolo, que é maior do que o bispo, que é maior do que o pastor, que é maior do que o diácono. Não! Quando você fala pastor, você está trazendo uma conotação figurada de pastor que cuida de ovelhas. Mas você também pode chamar de bispo, porque bispo no original quer dizer supervisor, aquele que supervisiona. E o pastor tem esse papel de supervisionar a igreja do Senhor, de cuidar do rebanho. Ele delegou evangelistas, são homens que obtêm uma habilidade para evangelizar, para ganhar almas na sua igreja. Ele delegou mestres, são homens que Deus dá uma capacidade maior, uma capacidade para o ensino. Eu até vi ontem o pastor falando um pouco sobre isso, né? Que pregou. Ele delegou apóstolo. Não tem nada a ver com esses apóstolos que aparecem por aí como se fossem semideuses. Apóstolo, a mesma palavra do original é apostolos, e no latim é missionário. São pessoas que têm a missão de estabelecer igrejas. Existem homens, muitos apóstolos aí que não são conhecidos, e infelizmente a igreja não os honra o suficiente como antigamente. E esses apóstolos estão por aí fundando ministérios, igrejas em lugares difíceis como o Nordeste, a África, a Ásia, países muçulmanos, onde o Evangelho não pode ser pregado. Eu estava lendo a revista de Portas Abertas, da agência Portas Abertas, de um pastor que funda igrejas no lar, no Sudão, se eu não me engano, ou em algum lugar, não sei se não é Sudão, é um lugar perto dali, que ele está preso porque lá é crime pregar o Evangelho dessa forma. São apóstolos,
são homens de Deus. Deus delegou essa autoridade para a igreja, autoridades, melhor dizendo, para administrar a igreja. A autoridade exercida através da comunhão com Deus. Deus nos deu essa autoridade, mas precisamos entender algo. Esta autoridade só pode ser exercida em comunhão com Deus. Não é um ato prepotente do ser humano dizer assim: eu sou o cara, eu sou o filho do rei, o que eu disser está falado. É preciso ter comunhão. Amém. Portanto, ninguém se considere super poderoso, né? Saindo por aí ordenando que o sol pare, que o mar, né? Que os montes se lancem no mar, porque não vai acontecer nada e você vai ficar decepcionado. Porque essa autoridade nós temos, mas ela tem que estar trabalhando em alinhamento com a vontade de Deus. Amém. Deus nos dirige como cabeça, nos orienta e nos comissiona, nos capacitando, nos dando direção. É preciso haver uma comunhão com Deus. Hoje tem surgido um tipo de crente, né, que acha que pode falar qualquer coisa que vai acontecer. Eu determino em nome de Jesus que você que passou com um carro aqui, quase bateu em mim, que bata naquele poste. Tolice, bobeira, ignorante, não conhece a Deus. Essa autoridade que Deus nos deu, espiritual, não é para isso. Primeiro nós precisamos estar alinhados com Deus. Olha só o que diz aqui em João, capítulo 17. Jesus é o nosso exemplo. Capítulo 17, do 17 ao 22. Diz assim: santifica-os na tua verdade. Jesus orando ao Pai, já perto da sua crucificação. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, olha aqui a conexão da autoridade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Ou seja, Jesus foi enviado primeiro, amém? E nós fomos enviados depois. E ele diz: e por eles me santifico a mim mesmo. Ou seja, essa autoridade ela só pode ser exercida em conexão com a vontade de Deus, porque quando Ele ordena, quando Ele orienta, quando Ele dirige, e você pratica essa autoridade, então Ele se santifica através de nós. Glória a Deus. Para que também eles sejam santificados na verdade. Ou seja, quando nós estamos alinhados com a vontade do Pai, com a vontade de Cristo, nós exercemos a autoridade deste mundo, e com esta conexão de Deus com Jesus, do Pai com Jesus, Jesus conosco, nós santificamos a Cristo e nos santificamos juntamente com Ele. E essa santificação diz aqui, para que também eles sejam santificados na verdade. Não rogo por estes, mas também por aqueles que a tua palavra não crê em mim. A palavra do Senhor veio até você e você creu no Senhor, amém? Amém. Então Jesus orou por nós, orou por você, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nós vemos tanta tolice por aí, tanta bobagem, e o mundo olha para determinadas pessoas que se dizem cristãos, e eles podem dizer que esses tais, né? Nós não, esses tais estão santificando realmente aqueles, porque estão vivendo na mentira, na vã filosofia, nos falsos conceitos a respeito de Deus. Você só pode encontrar Deus na
Sua palavra, e você só pode entender pelo Espírito Santo com um coração singelo, com um coração puro, desprovido de qualquer má intenção. Então, essa autoridade, não pense que ela pode ser exercida de qualquer jeito. Tem que ser em conexão com Deus. Lembram quando Jesus entrou em Jerusalém montado no jumentinho? Imagine se o jumentinho dissesse assim: poxa, todos estão me aplaudindo, né? Olha, eu sou o cara, todos estão me aplaudindo, todos estão. Não, o jumentinho não significava nada. A única diferença era que Jesus estava ali desmontado dele. Você sabe qual é a diferença? O que nos faz refletir para o mundo é que Jesus está em nós. Não receba os aplausos deste mundo, porque a luz e a autoridade e o poder que está em nós é do próprio Cristo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos. Aleluia. Tenho 10 minutos aqui. 10 minutos. Exercendo a autoridade. Para quê? Não é o tema, né? Dessa mensagem, desse congresso, né? Desse estudo. Exercendo a autoridade. Para quê? Então nós entendemos que toda autoridade procede de Deus. Sim ou não? Sim. Entendemos que Jesus passou por todo um processo, e quando Ele morre e ressuscita, Ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Sim? Mas entendemos também que Ele não fez isso por si próprio, porque Ele já tinha autoridade como Deus. Mas como homem, Ele a conquistou para nós. E agora Ele delega essa autoridade para a sua igreja, e Ele diz: ide, portanto. Ide. Essa autoridade é nos dada para nós trabalharmos na causa do reino. E Ele nos dá poder que nós não tínhamos, autoridade que nós não tínhamos. E Ele disse: ide, e em meu nome. E Ele traz a relação do que você vai fazer. A primeira coisa: expulsarão demônios. Amém, irmãos? A Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Às vezes nós estamos brigando e lutando demais contra pessoas. Se nós parássemos e orássemos e perguntássemos para Deus: Senhor, qual é a causa dessa situação? Por que eu estou passando isso na minha família? Por que o meu esposo está desta forma? Por que o meu vizinho está me perseguindo? Por que o meu patrão está assim? Por que essa situação está ocorrendo? Se nós orássemos em conexão da unidade com Cristo, Ele nos revelaria e mostraria que por trás daquilo existem demônios para tentar tirar a tua paz. E ao invés de lutar contra pessoas, nós exerceríamos a nossa autoridade, diríamos: demônios que estão atuando na vida dessa pessoa. E não é fazer como aquelas pessoas que chegam na frente do outro e dizem assim: sai, demônio, sai daqui. Ele não está atuando contra os demônios, ele está provocando a ira daquele ser humano. Um certo pastor conta que a igreja dele tinha muita dificuldade, e ele um dia se reuniu com a esposa e disse: vamos orar, vamos fazer jejum, até Deus nos revelar o que está acontecendo. E eles começaram a orar, um dia, 2, 3, eu não lembro quanto tempo, mas eles oraram bastante tempo. E naquelas orações, Deus mostrou para ele, numa revelação, um demônio como se fosse um macaco, um animal. E aquele demônio, ele ficava pulando na vida da igreja de um lado para o outro. E todas as vezes que ele se movimentava, os irmãos ficavam engraçados. E aí ele começou a pular e gritar, e a igreja ficava alvoroçada. E ele disse então: demônio que está atuando para impedir que a igreja receba do Senhor alguma coisa.
eu te ordeno em nome de Jesus, sai agora desta igreja. Eles estavam já há alguns dias em jejum, em oração. E aí aquele demônio na visão saiu quando ele falou e foi para um local próximo, um bar, alguma coisa assim, se eu não me engano. E no outro dia houve uma explosão na cozinha daquele lugar. Aquele demônio atuava dentro da igreja. A partir daquele momento a igreja mudou. Glória a Deus. Amados irmãos, nossa luta não é contra a carne nem o sangue. E você não tem que ficar com medo. Eu fico horrorizado quando eu vejo crentes dizendo assim: eu tenho pavor esse negócio de demônios. Meu Deus, que falta de conhecimento. Que medo o quê? Aqui no Pantanal, uma certa mulher que mexe com feitiçaria me desafiou ainda com 22 anos de idade. E ela disse assim: eu duvido você ir na nossa igreja, na nossa igreja, no nosso centro. Você tem fé mesmo? Eu falei: olha, marque o dia e marque a hora. E principalmente para mim é melhor na sexta-feira. Eu falei para ela: na sexta-feira, naquele dia que está mais agitado, eu quero ir lá. Só vou lhe dar um conselho. Falei para ela: quando eu chegar lá, os demônios vão sair pela porta de... Eu entro pela frente e eles saem pela porta de trás. E nunca mais esses demônios vão atuar dentro do seu ser. Ela disse: não, estou brincando, não precisa ir lá.